Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos alegres por estar mais um domingo compartilhando com os queridos irmãos um pouquinho mais da palavra de Deus, um pouquinho mais do seu ensino, né? Um momento realmente de crescimento, de fortalecimento na presença do Senhor Jesus, né? Vai aparecer aí para vocês, daqui a pouquinho, né, um link com todas as programações da nossa Escola Bíblica Dominical, né? Agora está acontecendo a classe de adultos, né? Mas nós temos várias classes que estão acontecendo, que vão acontecer daqui a pouquinho, nos nossos canais, nos canais aqui da Igreja Batista Nacional do Cajuru. Temos ali a sala dos jovens, temos a sala dos adolescentes, dos juniores, das crianças, dos casais. Vale a pena dar uma conferidinha ali no nosso link, né? Ou você pega ali o teu celular e através do QR Code você consegue ver também o que está acontecendo na nossa Escola Bíblica Dominical neste domingo, 21 de março. Vamos falar com o nosso Deus nesse momento para que Ele esteja nos orientando, nos guardando e falando aos nossos corações? Senhor Jesus, eu te agradeço por mais esse dia. Te agradeço porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Senhor. Estamos num ano, o qual o nosso tema é tempo de cuidar. Ó Senhor Jesus, queremos, em primeiro lugar, te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Queremos te agradecer porque o Senhor tem cuidado das nossas famílias, Pai. Queremos te agradecer, Pai, porque em meio a tantas coisas difíceis, em meio a circunstâncias difíceis, o Senhor tem estado à frente, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos cuidado. Nos ensina, Senhor Jesus, a cuidar do próximo. Nos ensina, Senhor Jesus, a cuidar de nós mesmos. É que eu te oramos, te agradecemos. Espírito Santo, venha estar neste momento, conduzindo essa aula, e que meus irmãos que estão ali do outro lado da tela possam estar crescendo mais na tua palavra, assim como o Senhor ministrou ao meu coração, Senhor Jesus, essa aula. Em nome de Jesus Cristo, eu venho pedir a Ti que o Senhor esteja ministrando na vida de cada irmão, de cada irmã que está conosco neste momento. Em nome de Jesus Cristo é que eu te peço e te agradeço, Senhor Jesus. Amém. É isso aí. Vamos para a nossa aula, propriamente dita. Entramos na lição 3, tá? Na lição 3, intitulada O que devemos valorizar. O que devemos valorizar? Em tempos difíceis, em tempos não tão difíceis, em tempos alegres, em tempos tristes. Qualquer tempo. O que devemos valorizar? Vamos refletir um pouco sobre isso. No próximo tópico, vamos ver ali, nós estaremos ministrando o texto básico, que está em Tiago 1, dos versículos 9 ao 11. O nosso texto devocional se encontra em Romanos, capítulo 5, dos versículos 1 ao 11. E o nosso versículo-chave, aquele versículo que a gente tem que gravar aqui na nossa mente e no nosso coração, está ali em Tiago 1, versículo 11, que diz o seguinte: porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos.
Vamos guardar esse versículo. O alvo da lição de hoje, ali que nós vamos pedir que o Espírito Santo esteja realmente cravando ali no nosso coração, será que nós deveremos, porque eu também estou aprendendo, né, ficar motivados a adequar a nossa escala de valores a Deus. Ou seja, o aluno ficará motivado a adequar sua escala de valores a Deus. Glória a Deus por isso. Próximo tópico, nós vamos ver ali que o aluno, eu, você, seremos capazes de perceber que muitas vezes damos valor ao que não tem tanto valor. Motivar-se a viver segundo os padrões de Deus. Adequar a própria escala de valores a Deus. Ao nosso santo Deus. Vamos lá? Perceber que muitas vezes damos valor ao que não tem valor. Motivar-se a viver segundo os padrões estabelecidos por Deus e adequar a própria escala de valores a Deus. Glória a Deus. Vamos para o próximo tópico? Bom, a vida de Jó, queridos, é um exemplo de superação, mesmo após muitas e muitas tribulações. No livro de Jó, no capítulo 3, versículos 25 e 26, está escrito: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Jó, amados, era considerado por Deus um homem justo. No entanto, ele era um homem e ele tinha medo. Temia pelos filhos, temia por sua saúde, temia por tudo que envolve ali os relacionamentos. Quando tais temores abateram sobre a vida de Jó, ele disse: nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Existem outras traduções da Bíblia que diz assim: mas veio sobre mim a agitação, mas veio sobre mim a inquietação, mas veio sobre mim o desassossego. Esmagado pela dor, Jó desejou nunca ter nascido, embora tivesse vivido segundo as leis divinas e adorado a Deus em vez dos bens, ele foi afligido. Mesmo sendo um adorador de coração, firmado na rocha, ele foi afligido. Quem pode criticar Jó por sua reação? Quando ocorre o que mais tememos, a única reação em meio ao sofrimento deve ser de louvar a Deus. Cantar cânticos, falar coisas, proclamando a soberania de Deus. Não significa, meus amados, que temos que agir como se nada ruim tivesse acontecido ou ocorrido, fingindo, né? Isso também não agrada a Deus, até porque o peso, né, aquilo que carregamos de fardo saudável é importante. Embora no momento não pareça, é sim de suma importância. Faz parte do nosso crescimento, faz parte do nosso amadurecimento, queridos. O que precisamos, eu sempre peço a Deus, é reconhecer que tudo o que se refere a Deus é sempre verdade, é sempre fato verdadeiro, independentemente do que esteja acontecendo e de
quanto medo tenhamos, não importam as circunstâncias, não importam as circunstâncias, queridos. Deus está conosco. Em tudo Ele tem um propósito. Glória a Deus, temos que nos firmar. Quaisquer que sejam as lágrimas mais ardentes, e derramamos muitas, não é? Leve cada uma delas a Deus. Vocês sabem que, enquanto eu estava meditando nessa lição, chegou, né, na questão das lágrimas, me veio o filme A Cabana. Maravilhoso esse filme, acredito que muitos de vocês já assistiram, né? Tem um determinado momento que o personagem principal, ele está no local, né? No local onde foi enterrado toda ali a sua amargura, tudo que aconteceu, tem todo um contexto. Ele enterrou ali tudo de ruim que tinha acontecido. E um outro personagem, que era Deus, mostrou para ele o potinho de lágrimas e começou a jogar sobre aquela terra. Era uma terra ali para um jardim. E conforme foi caindo aquelas lágrimas, foi florescendo um lindo jardim, lindas flores, maravilhoso. Ou seja, Deus, Ele pega as nossas lágrimas e Ele, o que Ele faz? Ele transforma essas lágrimas em um lindo jardim. É maravilhoso pensarmos nisso. Agradeça sempre a Deus por Ele ser maior que qualquer uma das suas dificuldades. Salmos 112, vamos fazer a leitura. Salmos, no capítulo 112, tá? Os versículos 1 e o versículo 7. Diz o seguinte: louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. E o versículo 7, que diz o seguinte: não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor, não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Glória a Deus por essa palavra tremenda, tremenda. Tá? Isaías, eu acho que vale a pena a gente dar uma lida. Isaías, tá aí, né, na apresentação, Isaías 55, versículo 9. Isaías 55, versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Glória a Deus, né? No meio da tempestade, Deus caminha conosco sobre as águas, maravilhoso. Palavra tremenda de Deus aos nossos corações. O rei Davi é um exemplo, queridos, porque ele passou por muitos sofrimentos. E Deus concedeu-lhe que um cântico. No meio da tribulação, Deus concedeu um cântico ao seu servo Davi. Salmos, amo Salmos, né? Deus fala sempre aos nossos corações. Salmos 40, dos versículos 1 ao 3. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, e temerão, e confiarão
no Senhor. Preste bem atenção. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Glória a Deus pela sua palavra. Abacuque também foi um servo de Deus que ele não passava por circunstâncias tão fáceis, não. Deus lhe havia mostrado dias em que nenhuma das colheitas, nem dos rebanhos dos quais o povo dependia, seria produtivo. Seria preciso mais do que simples otimismo para suportar as dificuldades que viriam. Israel viveria na extrema pobreza e Abacuque provava um medo que faz o quê? O coração palpitar, os lábios estremecerem e as pernas tremerem. Mas ele afirmou que se alegraria e exultaria no Senhor. Assim, Abacuque proclamou sua esperança no Deus que provê a força para caminharmos em lugares difíceis. Abacuque 3, dos versículos 16 ao 19. Vale a pena você estar grifando aí agora na sua palavra, ou marcando ali como favoritos, se você está acompanhando do seu celular, ou no seu tablet, ou computador, coloque ali Abacuque 3, dos versículos 16 ao 19. Já vimos anteriormente que as tribulações e os sofrimentos são como ferramentas que Deus usa na nossa vida para nos tornar aquilo que Ele planejou, aquilo que Ele sonhou. Nós somos um sonho de Deus, irmãos. Nós somos um sonho de Deus. Alegrem-se, diz Tiago. O sofrimento está dentro da soberania e do projeto de Deus. Nada, absolutamente nada, está fora do controle dele. Por mais que a provação seja uma ferramenta nas mãos de Deus, ela sempre é dolorosa, né? Dói, aperta. A provação sempre traz uma tônica bem forte daquilo que é o que é desagradável, daquilo que nos incomoda, né? Daquilo que é desconfortável, daquilo que nos traz insegurança. E isso, queridos, pode acontecer, quem sabe, quando a gente recebe um diagnóstico do médico não muito agradável. O que acontece conosco, seres humanos? A insegurança, ela vem com toda a força. E aí a gente pergunta, o que eu vou fazer? Meu Deus, o que eu vou fazer nesse momento? Talvez alguns relacionamentos tão queridos são quebrados. Aí o que acontece no nosso coração? A raiva, a dor, ela é inevitável. Talvez alguma circunstância de você perder seu emprego, um negócio que não foi tão bem sucedido. Aí vem aquela angústia, desconforto, a ansiedade, os temores, eles invadem o nosso coração, tentando tirar a nossa paz. Em Salmos 73, versículos 2 e 11, Asaf citou: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. E dizem: tu sabes, Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Vejam, tanto o salmista quanto os leitores de Tiago, eles estão com um sentimento do quê? De inveja. Um sentimento de que perderam tempo ali louvando a Deus, buscando a Deus, né? Isso nos leva a uma questão. O que de fato tem valor na vida que estamos vivendo? Será que passar por restrições e seguir os conselhos de Deus, o caminho de Deus, vale a pena? Há um ditado que diz: macaco velho não mete a mão em cumbuca. Achei bem interessante. Uma das formas de se pegar o macaco
era colocando amendoins dentro de uma cumbuca, que era uma espécie de cabaça, né, uma vasilha, enfim, com uma boca suficientemente larga apenas para enfiar a mão. O macaco, ao enfiar a mão e apanhar aqueles amendoins, não conseguia tirar a mão. Por quê? Porque ele não largava os amendoins, né? Ficando ali com a cumbuca presa em seu punho. E isso tornava o macaco uma fácil presa, né? O macaco perdia sua vida por causa de alguns amendoins. Não queria largar o osso de jeito nenhum. Muitas vezes, nós abraçamos valores que podem prejudicar a qualidade da nossa vida na eternidade. Que se tem um propósito que nós temos nessa vida, é a eternidade. Fazer ali a vontade de Deus para alcançarmos a eternidade. Próximo tópico, nós vamos ver ali, continuando, né? O que temos valorizado? O que eu tenho valorizado? Eu fiquei pensando, meu Deus. O que eu tenho colocado como prioridades ali no que tange a vontade de Deus? Tiago 1, versículos 9 a 11, ele diz: mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da era, porque sai o sol com o ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Tendo falado da devoção total a Deus e das alegrias nas provações, Tiago se volta agora ao exemplo de uma pessoa que seja assim. O irmão de condição humilde, ele é encorajado a se ver a partir da perspectiva de Deus e a se gloriar na sua dignidade. O mundo encara essa pessoa como pobre, ou seja, humilde, que tem por base o conceito hebraico dos pobres, humildes e oprimidos. Tá? Deus, no entanto, os declarou ricos. A perspectiva de Deus é a mais verdadeira e assim a pessoa pode se alegrar na sua realidade. Se alegrar, não importam as circunstâncias. Mesmo que ali o seu aspecto exterior, aquilo que está em volta, que não é muito bonito de se ver, né, não tenha mudado, né? Deus se alegra ali. Agora, o que acontece? Em contraste, o rico deve se gloriar na sua insignificância. Essa, provavelmente, é uma afirmação intencionalmente irônica. O termo rico, em Tiago, ele é usado somente para incrédulos. Tiago também tem conhecimento de alguns cristãos abastados, mas ele fala deles sem chamá-los de ricos. Embora o versículo possa significar que o homem rico poderia, de fato, se orgulhar por ter sido humilhado por Deus e levado a conviver com os cristãos dito pobres, em igualdade de condições, é mais provável que Tiago esteja dizendo que se a pessoa rica olhar para o mesmo futuro que o irmão de condição humilde, a única coisa que poderá se orgulhar é da sua insignificância, ou o fato de que tudo passará. Neste mundo, o abastado é de fato honrado, é cortejado, pois ele parece muito exaltado, né?
muito brilhante, muito em destaque. Mas quando considerado à luz do futuro de Deus, mesmo que viva até a idade avançada, a extensão da sua vida e glória aparente serão tão breves quanto uma flor, que desabrocha no alvorecer e já seca devido ao sol antes do meio-dia. Ou seja, não sobrará nada, tudo virará pó. Em nossa sociedade, existem 3 moedas que têm muito valor, né? Na nossa sociedade, tanto atual como antiga, que são a riqueza, a beleza e a inteligência. Mas aí nos perguntamos, isso, né? Essas moedas, de fato, têm valor? Num determinado momento, o dinheiro possuído, ele pode ser perdido. Além disso, ao morrer, o ser humano não levará nada consigo. Provérbios 23, versículo 23, versículo 5, perdão, queridos. 23, versículo 5. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Sumirá. Salmo 49, versículos 16 e 17. Vale a pena também a gente fazer essa leitura. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece. Porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Não estou dizendo que ter conforto, ter uma boa casa, né, ter um carro, de repente, uma casa na praia, enfim, que isso não é importante. Sim, é importante, mas que valor estamos dando a isso? Onde está na nossa escala de valores? Se o nosso valor tem que estar firmado na rocha eterna, ou seja, na eternidade. Não, quando você e eu passarmos desta vida para a eternidade, aquilo que é considerado de valor aqui não terá valor lá. Não vai precisar, não vamos precisar do carro lá, não vamos precisar da nossa casa lá, não vamos precisar. Nossos títulos, a beleza, né, física, enfim, nada disso valerá na eternidade. Não devemos nos orgulhar nem confiar nisso. A nossa confiança deve estar sempre em Jesus. No que será que temos confiado? O sol, ele vai bater. Na hora que comparecermos perante Deus, o que vai acontecer? Essas moedas que são valorizadas na nossa atual sociedade, elas não valerão nada. É isso que Tiago está dizendo. É isso que ele está mostrando nessa carta. Jesus, no Sermão do Monte, ele disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, versículo 3. Feliz é aquele que compreende corretamente a sua condição diante de Deus, pois ele não se agrada da soberba, mas da humildade. Tiago 4, versículo 6. A melhor maneira de investir no que realmente tem valor é enxergar a nossa insignificância e incapacidade de cumprir as exigências de Deus sem pretender requerer qualquer tipo de direito. Aí eu me pergunto também, do que podemos nos orgulhar nesta vida?
Em que vale a pena investirmos? Paulo, né, o nosso querido apóstolo Paulo, em Romanos 5, dos versículos 1 ao 11, usou 3 vezes a palavra gloriar, que tem o mesmo sentido da usada por Tiago, em orgulhar. Essa passagem de Romanos 5 apresenta os motivos de termos o orgulho alegre. A glória autêntica de Deus é a expressão livre de uma alma pura, e toda verdadeira fé leva o inquiridor sincero na direção da verdade divina. Toda fé de natureza verdadeiramente espiritual, de alguma maneira, consiste em gloriar-se em Deus, naquilo que Ele representa, naquilo que Ele nos ordena, na vida superior que Deus produz agora em um homem arrependido, no grande destino que o Senhor estende à nossa frente. São exatamente essas coisas que distinguem o profano do santo. Porém, quando nos gloriamos nas coisas e objetos sagrados, em que isso serve somente em meios para exaltarmos o nosso próprio eu, ou quando nos ufanamos de nossa vida de oração, de nossas realizações espirituais, de poderes espirituais, então essa ufania pertence àquela classe própria dos judeus incrédulos, os quais foram classificados como hipócritas pelo apóstolo Paulo, conforme está escrito em Romanos 2, versículo 7. Esse tipo de ufania é idêntico ao gloriar-se na carne, importar onde ela é ordenada, é na esperança da glória de Deus. A nossa esperança aguarda essa glorificação. Isso é, nutrimos uma vívida expectativa que resulta da nossa fé. A fé, ela é a progenitora da esperança, e elas são companheiras inseparáveis. Achei fantástica essa frase. A fé é a progenitora da esperança, e elas são companheiras inseparáveis. Muito lindo. Eu vou citar um poema para vocês agora, de Bonar. Bonar, ele foi ministro da Igreja da Escócia. Tá? Ele é conhecido por seu rico e extenso trabalho poético. Ele é compositor de dezenas de hinos que até os dias de hoje são cantados por igrejas cristãs do mundo todo. Segue o poema dele. Ouço as palavras de amor e contemplo o sangue. Vejo o poderoso sacrifício e gozo da paz com Deus. Essa paz eterna, certa como o nome de Jeová, estável como seu firme trono, para sempre a mesma. Meu amor, às vezes é fraco, minha alegria, ela vai, ela vem, mas a paz com ele não muda. Deus desconhece variação. Eu mudo, mas ele não muda. O Cristo de Deus não morre. Seu amor, não. O meu é lugar de descanso. Sua verdade não é minha, é vínculo. Maravilhoso esse poema. Achei bem importante estar compartilhando com vocês, filhos. Vejamos agora alguns motivos que Pedro também nos apresenta, embora não empregue o verbo gloriar. Tá? 1 Pedro, no capítulo 2, 1 Pedro, vamos fazer essa leitura, 1 Pedro, no capítulo 2,
versículos 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Glória a Deus pelas suas misericórdias, porque elas se renovam dia após dia. Vamos agora ali para o nosso próximo tópico. Esse é o momento que nós temos que declarar, né? Então, declare você aí, fale, digite ali no nosso chat também. Vamos declarar. Nós somos raça eleita. Nós temos uma linhagem divina, irmãos. Nós somos sacerdotes reais. Nós temos acesso à presença de Deus continuamente. Nós somos nação santa. Fomos separados com um propósito, glória a Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Somos alvo dos cuidados do Pai. E temos um propósito. Temos o privilégio de compartilhar o que Deus tem feito por nós. Através de nossa vida, através de nossos testemunhos, né? Deus cumpre o seu propósito, né? Através das nossas vidas. Glória a Deus, glória a Deus. Profetiza aí, escreve ali na sua Bíblia, né? No seu caderno de anotações, e profetiza, né? E fale isso, né? Isso está na Bíblia. Quantos motivos para nos orgulharmos, né? Vamos usar o termo aí que Tiago usou. Quantos motivos para nos orgulharmos alegremente? Essa é a diferente escala dos valores de Deus, que vale para toda a eternidade. A moeda que vale é a graça de Deus, que nos alcançou e nos dá uma nova perspectiva para a eternidade. A moeda que vale é a graça de Deus que nos alcançou e nos dá uma nova perspectiva para a realidade. Glória a Deus. Estamos partindo agora para a nossa conclusão. Tá? Quais são os nossos valores? Temos valorizado a aparência da nossa casa, trabalho, dinheiro, beleza, quem sabe, segurando aquele amendoim dentro da cumbuca, sem perceber que enquanto a agarra, né, enquanto estamos segurando ali, está acumulando um prejuízo eterno. Você quer uma riqueza que vale a pena? Certamente não é a riqueza que está guardada neste mundo que estamos vivendo. Ela está reservada nos céus. Não acumule tralhas, desentulhe os poços, né? Tire tudo que não é legal, tudo que está ali atrapalhando sua vida. Todos esses amendoins, né, que estão segurando, né, de você ver, né, e de você ter a eternidade, você gozar da eternidade.
talvez, nesse mundo, não teremos o carro, sei lá, o carro de última geração, ou o dinheiro, ou a beleza que o mundo às vezes nos impõe também, né? Mas devemos lembrar sempre que os nossos valores acabam definindo a nossa agenda. Prioridades e o quê? E procedimentos. Prioridades e procedimentos, tá? Nessa apresentação que vocês viram, estão ali, né, as nossas... o que será que nós estamos priorizando? O que será que tem tido valor na nossa vida? Nessa escala, em primeiro lugar, o que vem? Vem meu carro, meu Deus. Vem, a minha beleza. Vem as minhas joias. Vem, enfim, um monte de coisas que não vão te acrescentar nada para a eternidade. Nada, absolutamente nada. Então, nessa escala de valores, o que nós devemos colocar em primeiro lugar? Aquilo que Deus tem para que nós cumpramos o nosso propósito nessa terra, enquanto estamos nessa terra, porque nós estamos de passagem, somente de passagem nessa terra. Você quer se orgulhar de algo? Pense, você quer se orgulhar de alguma coisa? Orgulhe-se da posição que Deus lhe concedeu, das provisões que Deus lhe deu e que está te dando e que te dará, da herança que Ele lhe prometeu. Se agrade disso, né? Tenha o alegre orgulho de valorizar as coisas que Deus valoriza. Seja grato a todo momento, porque em todo momento Deus é bom. Mesmo que as circunstâncias, naquele momento em que estamos vivenciando, não sejam tão agradáveis, não sejam tão interessantes. Louve a Deus o tempo todo, né? Cante salmos, leia a Bíblia, ouça louvores. Eu não estou conseguindo orar hoje. Hoje eu não estou conseguindo clamar. Eu não consigo falar, né? Ali no seu secreto, ali no seu cantinho que você busca a Deus diariamente, né? Coloque um louvor. Leia uns salmos, quem sabe, né? Peça a Deus uma orientação, leia a Bíblia. E Deus certamente estará com você naquele momento. E te dará forças, né? Para que aquele clamor que você não está conseguindo expressar esteja ecoando no seu coração para o coração de Deus. Amém? Glória a Deus. Agradeço a Deus por essa ministração. Agradeço a Deus porque Ele tem cuidado de nós. E eu creio que Deus tem cuidado de você que está aí do outro lado também. E vamos sempre continuar clamando a Deus. Dia após dia. Tá tudo bem? Clame a Deus. Louve a Deus. Não tá tudo bem? Clame a Deus. Louve a Deus. Vamos praticar a gratidão. Gratidão sempre. Oração sempre. Orai sem cessar. Vamos colocar também, louvai sem cessar. Em nome de Jesus. Amém, meus amados? Glória a Deus por esse dia, glória a Deus por essa ministração, né? No próximo tópico, os irmãos vão acompanhar ali a nossa escola bíblica dominical infantil com o tema Páscoa, um plano especial, né? No canal da nossa geração escolhida, né? Vai começar daqui a pouquinho. Coloca os seus pequenos para estarem ali
acompanhando, louvando ao Senhor neste momento. Vamos orar agradecendo a Deus por essa aula? Senhor, te louvamos, te agradecemos, porque em todo tempo o Senhor é bom. Peço a Ti, Pai amado, um dia abençoado, uma semana abençoada diante da Tua presença. Guarde os meus irmãos, guarde, Senhor, a todos os familiares. Senhor Jesus, esteja, Pai, cuidando de nós. E, Senhor, dai-nos disposição, sabedoria e alegra o nosso coração em todo o tempo. Em nome de Jesus Cristo, é que eu te peço e te agradeço. Amém. Deus abençoe.